Muito bem, então quero dar as boas-vindas ao pessoal de fora que está aí para assistir, né, essa atividade. Tem uma turma bem grande aí que né, são colegas aí ou vieram pela divulgação, então obrigada por estarem aqui. Essa atividade de seminários faz parte aí do programa do PET, né, onde que cada aluno aí desenvolve, né, algum seminário durante aí o período, né, o semestre. E hoje é a vez da Isabela, então, Isabela, é com você. Mais uma vez, agradecer a presença de todos aí. Quando você se sentir confortável, pode começar. Tá, já estou compartilhando. Está aparecendo. Então, meu nome é Isabela Junques Garribia, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas, bacharelado. Estou no 4º semestre e hoje eu vou apresentar para o grupo PET de Ciências Biológicas sobre as anêmonas do mar, quinidócitos e a fração neurotóxica da peçonha. Então, a peçonha, a diferença dos animais peçonhentos para os animais venenosos se dá na definição de que os animais peçonhentos, eles são aqueles que possuem glândula produtora de veneno e que se comunicam com estruturas cujo veneno é injetado. Ou seja, animais que produzem peçonha e que conseguem inocular essa peçonha nas suas presas são considerados animais peçonhentos. E essa diferenciação se dá pois os animais que dizemos ser venenosos não possuem esse aparelho inoculador e, neste caso, o envenenamento ocorre por contato ou por compressão. A condição de um animal ser venenoso ou peçonhento passa por uma definição mais refinada a cada termo. Segundo Moreira e Morato, de 2014, existe diferença entre peçonha e veneno. Eles descrevem a peçonha como um tipo de substância que apresenta algum potencial de toxicidade e é produzida pelas glândulas específicas dos animais e após são injetadas em suas vítimas. Já o veneno seria uma substância tóxica que pode ser produzido por alguns seres vivos, podendo ser ingerido tanto por vias respiratórias quanto por vias digestórias. Dado isso, então, a gente tem a compreensão do porquê as anêmonas do mar são tratadas como animais peçonhentos e não animais venenosos. O Filoquinidária ele é constituído por animais aquáticos, bentônicos e pelágicos, e ele está dividido nas classes Anthozoa, Hidrozoa, Espitozoa e Cubozoa. E apesar dos diferentes formatos de habitat, o corpo dos quinidários, eles possuem uma simetria radial e são diploblásticos. E também não possuem especialização celular em vários órgãos. E o sistema nervoso desses animais é difundido ao longo do corpo. Segundo Brusca e colaboradores, de 2018, existem cerca de 13.400 espécies conhecidas que pertencem a esse filo. E grande parte dessa diversidade apresentada por esse grupo é resultado de dois aspectos fundamentais do seu estilo de vida. Primeiro é a formação de colônias, que são resultados da reprodução assexuada, que faz com que esses indivíduos possam atingir formas e proporções impossíveis para os indivíduos solitários. E o segundo aspecto é a presença do ciclo de vida que está presente em muitas espécies, que inclui duas morfologias adultas que são completamente diferentes, que é a morfologia de pólipo e a morfologia de medusa. Na imagem 2, podemos ver um cladograma hipotético dos organismos com assimetria bilateral e as eras geológicas que estão indicadas na lateral esquerda do cladograma. Podemos ver também aqui o Filoquinidária circulado em vermelho, para a gente ter uma noção aí mais ou menos de onde se as anemonas do mar,
elas pertencem à classe Anthozoa. Dessa classe, elas são agrupadas dentro da ordem Actiniaria e são distribuídas em 4 subordens diferentes dentro dessa ordem, das quais englobam pelo menos 45 famílias e 512 gêneros, que resultam num total aí de aproximadamente 1.400 espécies. Os anthozoários são animais predadores que vivem no ambiente marinho. Eles são encontrados desde o costão rochoso até regiões oceânicas bem mais profundas. São também animais solitários, podendo estar em simbiose com crustáceos, dianoflagelados e até mesmo peixes. Um evento bem característico dessa interação de peixes das anêmonas com o peixe-palhaço, que todo mundo deve conhecer. E esses animais também estão amplamente distribuídos pelo mundo, podendo ser encontrados dos polos até regiões mais quentes, como a linha do Equador. O corpo das anêmonas do mar é formado por um pé adesivo, com uma coluna que leva a um disco oral, com tentáculos que circundam a abertura central da boca. E esses tentáculos são responsáveis por capturar o alimento e transportá-los até a boca. E é nesses tentáculos e também em outras partes do corpo que são encontrados cápsulas com um ferrão, que são denominadas de quinidocistos, derivadas das organelas subcelulares, conhecidas como quinidócitos. Na imagem 3, vemos a anatomia da anêmona do mar, com ênfase ali no número 1, onde mostra os tentáculos, estão presentes os quinidócitos. Os quinidócitos, eles são exclusivos do filo Quinidaria, daí o nome do filo, e são uma das mais complexas células eucarióticas. Eles são gerados de células embrionárias multipotentes e o seu amadurecimento é caracterizado pela montagem intracitoplasmática de uma membrana extensa e única e um túbulo, que a gente chama de quinidocisto. Após essa montagem, ocorre a inversão e o enrolamento do quinidocisto junto com a peçonha dentro do lúmen do quinidócito. Do ponto de vista morfológico, existem cerca de 30 tipos de quinidocistos e eles podem ser agrupados em 3 tipos básicos. O primeiro grupo é chamado de quinidocistos verdadeiros, e eles são compostos por uma cápsula com paredes duplas que contém uma mistura tóxica e um tubo reversível. Geralmente, esse túbulo é acompanhado por espinhos ou estiletes que facilitam a penetração e a fixação nos tecidos da vítima. Eles também são capazes de levar as toxinas através do poro terminal, que está presente no túbulo, ou através da sua superfície de contato mesmo. O segundo tipo de quinidocisto é chamado de espiritocisto, e ele porta mucoproteínas ou glicoproteínas que aderem no corpo da vítima. E o terceiro tipo é o piticocisto, que ele é utilizado apenas para a fixação do próprio animal. Então, toda essa complexidade estrutural do quinidocisto é refletida também na sua complexidade funcional. Por exemplo, no caso dos quinidocistos penetrantes, a força aplicada é o suficiente para penetrar na cutícula ou na pele da sua presa em menos de 30 metros por segundo. Ou seja, o disparo do quinidócito, ele acontece de uma maneira muito rápida. E todos os mecanismos que controlam essa força de ação necessária para o disparo do quinidócito ainda não são totalmente entendidos. Mas cogita-se que existam fenômenos que podem ocorrer isolados ou até mesmo em conjunto que favoreçam esse disparo, como, por exemplo, o aumento da pressão hidrostática criada por um gradiente de pressão osmótica e até mesmo a energia mecânica que é armazenada no túbulo invertido. E, mais recentemente, considera-se também que o disparo dos quinidócitos estejam ligado ao aumento da pressão osmótica por um gradiente de prótons que atravessa a membrana e envolve o quinidocisto. E esse processo do disparo dos quinidócitos
pode ser dividido em 4 fases. A fase A é a fase inicial, que compreende o intervalo entre a despolarização da membrana e a abertura do opérculo. A fase B, que é a cobertura da cápsula, é aberta e a porção do estilete do túbulo é ejetada. E a fase C, que é uma fase intermediária, ou seja, ela é uma fase estacionária do processo de descarga. E, por último, a fase D é onde ocorre a invaginação da parte terminal do tubo. E toda essa demanda energética na criação de uma célula com tal complexidade se torna ainda mais marcante pelo fato de que os quinidócitos só podem ser usados uma única vez. Então, essas células elas são altamente reguladas por uma variedade de quimiosensores, mecanosensores e até mesmo vias endógenas que garantem que o uso do quinidocisto seja feito apenas em condições adequadas. Então, quando percebe-se que há o conjunto de todas as condições adequadas, acontece a exocitose, então, consecutivamente, o disparo do quinidocisto. Na figura 4, nós conseguimos ver a organização intracelular de um quinidocisto carregado, representado pela letra A, e a organização intracelular de um quinidócito descarregado, representado pela letra B. A gente consegue ver claramente na parte aqui, ó, onde o filete, o filamento é enrolado, que aqui, quando o quinidócito está descarregado, ele fica para fora, e aqui ele se enrola justamente em volta da peçonha e de todas as toxinas, dentro da cápsula do nematocisto. Então, quando o quinidócito está assim, mais cheio e com o filamento enrolado, ele já está pronto para ser disparado. As anêmonas do mar, elas tiveram a sua peçonha estudada, não faz muito tempo que a sua peçonha começou a ser estudada. Elas foram estudadas no fim da década de 70, com o intuito de entender os mecanismos de ação das suas toxinas. Porém, as anêmonas do mar brasileiras começaram a ser estudadas em aspectos fisiológicos apenas em meados da década de 80. E foi aonde foi encontrado respostas notórias sobre a musculatura da anêmona do mar nos conhecidos neurotransmissores, ou seja, a acetilcolina, a adrenalina e todos os seus derivados. De modo geral, a peçonha desses animais são misturas consideradas bem complexas, que contêm em suas composições proteínas e peptídeos com distintas propriedades e também apresentam compostos não proteicos, que são derivados do seu metabolismo secundário. Os compostos de peçonha se diferem de uma espécie para outra, tanto quanto a sua estrutura, quanto ao seu potencial alvo de ação. Alguns compostos, eles são encontrados em várias peçonhas de diferentes espécies, e alguns compostos são espécies específicos. E a proporção com que esses compostos são encontrados em diferentes espécies também se divergem, podendo variar de acordo com o estado alimentar ou até mesmo o estágio de desenvolvimento dos indivíduos. E apesar dessa gigantesca variedade, há alguns compostos que são considerados mais comuns e mais potentes na peçonha das anêmonas do mar, sendo eles as fosfolipases A2, que é uma enzima e ela consegue clivar os fosfolipídios das membranas das células nervosas e das células musculares, que por meio de uma produção do ácido arquidônico, promovendo assim a inflamação. Tem também as cistolisinas, que são toxinas formadoras de pórão. Essas, elas atuam na membrana celular e causam alterações na osmorregulação. Quando há alterações nessa osmorregulação, em consequência, a gente tem a lise celular. Também tem os compostos não proteicos, que podem ser purinas, aminas terciárias, aminas biogênicas, e acreditam que esses compostos eles estejam envolvidos na dor durante o envenenamento, servindo também como proteção contra os predadores, e também eles podem estar ligados com a absorção e distribuição dos componentes tóxicos na peçonha da presa. E, por fim, as neurotoxinas, que elas interferem diretamente na transmissão nervosa
e afetam os canais de voltagem dependentes de Na+, o sódio, e K+, o potássio, bem como os canais sensíveis à acidez também. As neurotoxinas se tratam de toxinas presentes nas peçonhas das anêmonas do mar, que agem diretamente no sistema nervoso. Mais especificamente, elas interagem na transmissão do impulso nervoso. Estudos demonstram que esse fenômeno das neurotoxinas desencadeiam mudanças no potencial de membrana do quinidócito, através da mudança de amplitude das correntes de sódio e potássio, modificando a função de algum tipo particular do canal de membrana, seja do nervo ou do músculo. E os mecanismos de ação envolvidos na seletividade da atividade e na potência com que essas neurotoxinas se ligam aos seus alvos biológicos foram discutidos com bases em análises fisiológicas que permitiram propor que essas toxinas atuam como armas para a defesa de predadores ou até mesmo para a captura de presa. Elas são consideradas importantes ferramentas de estudo dos diferentes tipos de canais presentes nas membranas excitáveis, e as neurotoxinas também são utilizadas para estudar os mecanismos envolvidos durante a transmissão dos impulsos nervosos. Algumas neurotoxinas podem permitir que muito progresso na identificação e também na caracterização de novos receptores de membrana. As massas molares variam entre 3 e 5 kilodaltons nos peptídeos neurotóxicos de anêmonas do mar, e os seus alvos principais são os canais iônicos. Considerando estudos já realizados, concluiu-se que as neurotoxinas atuam sobre canais de voltagem dependentes de sódio, o NaV, e potássio, o Kv, e uma menor proporção nos canais iônicos sensíveis à acidez, que nós chamamos de ASICs. As neurotoxinas mais estudadas são as que interagem nos canais de potássio, e, em geral, essas neurotoxinas são peptídeos compactos que compõem-se de 38 resíduos de aminoácidos e são estabilizados por 3 ou 4 pontes de diosulfeto. Os peptídeos adotam, usualmente, um domínio estrutural conservado, que é conhecido como motivo alfa-beta. Esse motivo é composto por uma alfa-hélice, que se liga a uma fita beta antiparalela por meio de 2 fitas ou mais pontes de diosulfeto. Atualmente, são conhecidas pelo menos 23 diferentes peptídeos, sendo 10 já purificados. Os canais voltagem de potássio são responsáveis pela sinalização elétrica celular e muitas outras funções em células não excitáveis, podendo também estar envolvidos em diversas canalopatias. Canalopatias são doenças caracterizadas pela alteração nos canais iônicos, levando a um maior risco de arritmias cardíacas, por exemplo, podendo, inclusivemente, levar até a morte súbita. Então, devido a essa grande importância fisiológica, esses canais de potássio tornaram-se um dos principais alvos das neurotoxinas presentes em animais peçonhentos, e ao longo da sua evolução, as anêmonas do mar desenvolveram uma quantidade notável de toxinas peptídicas que bloqueiam especificamente esses canais de voltagem de potássio. E para exercer essas funções, as neurotoxinas interagem nos canais de voltagem de potássio de 2 formas gerais diferentes, sendo elas podendo se ligar à porção extracelular do poro condutor, ocluindo assim a passagem dos íons, ou pela modulação da parte sensível à voltagem. Em
Em geral, os estudos de neurotoxinas das anemonas do mar têm sido realizados com o intuito de elucidar os seguintes tópicos: aspectos evolutivos da sinapse, diferenciação tecidual e desenvolvimento, comunicação e simbiose química, a importância médica também, tendo em vista que algumas espécies são nocivas aos seres humanos durante o envenenamento, a importância farmacológica e fisiológica, que são exercidas pelos efeitos biológicos dos diferentes compostos neuroativos, encontrados no corpo e também na peçonha das anemonas do mar. E, por fim, o potencial terapêutico desses compostos. As anemonas do mar, assim como outros animais peçonhentos que produzem essas neurotoxinas que atuam nos canais de voltagem de potássio, já tiveram a sua importância farmacológica comprovada. Entretanto, a sua peçonha ela não é muito explorada se comparado a de outros animais peçonhentos. Então, sintetizando um pouco sobre o que a gente falou, as anemonas do mar são animais peçonhentos que pertencem ao filo Cnidaria e à classe Anthozoa, são animais exclusivamente marinhos, pólipos e sésseis, possuem a presença de estruturas aderentes ou urticantes, que são os quinidócitos, que auxiliam na captura de presas, na defesa, na locomoção e na fixação. E a peçonha das anemonas do mar é composta em geral de fosfolipases A2, citolisinas, compostos não proteicos e neurotoxinas. As neurotoxinas interferem diretamente na transmissão dos impulsos nervosos e, consequentemente, são utilizados para estudar e investigar os mecanismos envolvidos durante a transmissão desses impulsos nervosos, especialmente nos que atuam sobre os canais de potássio. E, apesar de muitos benefícios e clareza em diversos tópicos que os estudos mais profundos sobre a neurotoxina das anemonas do mar trariam para a ciência, esse composto ainda não é muito estudado quanto o composto peçonhento de outros animais que também produzem essa neurotoxina, como os escorpiões, por exemplo. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, aqui as minhas referências de imagem e as referências bibliográficas. Muito bem, Isabela. Parabéns aí pela bela apresentação.